A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao Jovem Cristão, que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério. Bem-vindo a mais um Devocional Diário. Hoje, como parte deste Devocional Diário, quero estar trazendo uma passagem que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 26, versículos de número 3 ao 5, que assim vai dizendo: Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Meus queridos ouvintes, o capítulo 26 do livro de 2 Crônicas se inicia em um contexto do término do reinado do rei Amazias. No capítulo 25, o reinado do rei Amazias não terminou de uma forma muito boa. Na verdade, ele sofreu as consequências de suas ações ao deixar o Senhor e seguir após deuses pagãos, cuja origem veio de uma nação qual ele havia derrotado com a ajuda do Senhor. Meus ouvintes, Amazias sobe contra os edomitas e os derrota com a ajuda do Senhor. Mas antes de subir, o rei intenta contratar homens de Efraim e Deus fala a ele que ele não deveria fazer isso, porque Deus não era com Israel, porquanto existia e existe força no Senhor para ajudar e para fazer cair. Amazias pergunta o que se faria do dinheiro que havia sido gasto com os homens, que fora 100 talentos de prata. E Deus torna-lhe a resposta que Deus tinha mais do que 100 talentos de prata para o conceder. Sabe o que aprendemos? Às vezes relutamos em seguir o mandado do Senhor pelos 100 talentos de prata que já depositamos em algumas situações, mas precisamos compreender que o Senhor tem algo incomparavelmente maior do que possamos renunciar para segui-lo. Quando Amazias regressa ao seu reino, ele trazia consigo os deuses dos filhos de Seir, do povo que ele havia derrotado. O rei toma-os por seus deuses, se prostra diante deles e queima incenso a eles. Então a ira do Senhor se acende contra Amazias, e o Senhor o envia um profeta que diz a ele: Por que buscaste deuses do povo, que a seu povo não livraram das tuas mãos? Deus estava, em outras palavras, perguntando por que Amazias havia buscado deuses de um povo, qual ele havia derrotado. Não fazia sentido. Afinal, se tais deuses realmente fossem reais, por que não livraram sequer o seu próprio povo? E então Amazias responde ao profeta, perguntando se haviam colocado ele como conselheiro do rei, mandando que ele viesse a calar a boca, porque senão, em outras palavras, ele poderia sofrer o dano. Ou seja, Amazias estava ameaçando o homem de Deus. Então o profeta diz que ele bem via que o Senhor já havia deliberado destruir a Amazias, porquanto ele havia feito aquilo e não houvera dado ouvidos ao conselho do profeta. Depois disto vai ocorrer uma batalha entre Amazias, rei de Judá, e Joás, rei de Israel ou Samaria. O reino de Judá vai cair diante de Joás, e ele vai efetuar uma grande destruição, levando Amazias cativo consigo, furtando todo o ouro, prata e utensílios do templo do Senhor, além dos tesouros da casa do rei, derribando o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, um trecho de 400 côvados. Depois da morte de Joás, o rei Amazias vai viver mais 15 anos. Entretanto, por uma conspiração vai fugir para Laques, mas ali vai ser morto. E neste contexto, chegamos em Uzias, filho do rei Amazias. Queridos ouvintes, Uzias era um jovem de 16 anos, que muito provavelmente era inexperiente, mas fora constituído como rei. Afinal, tinha sangue real, era filho de rei, e um fator determinante crucial que explica a prosperidade do reino de Uzias é Nós lemos no versículo 5 que ele deu-se a buscar ao Senhor nos dias de Zacarias,
sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, a palavra nos diz que Deus o fez prosperar. Na verdade, vos digo, ouvintes, que por Uzias buscar ao Senhor, Deus o tornou em uma potência grandiosa diante a sua presença, exaltando Uzias de uma maneira poderosa, tanto que o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente, e a sua fama voou até muito longe. Entretanto, a palavra nos diz, no capítulo 26, versículo de número 16 do livro de 2 Crônicas, mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Uzias começou a se exaltar. Perceba a diferença entre Deus o fez prosperar e exaltou-se o seu coração. Uzias se tornou prepotente e transgrediu contra o Senhor. Irmãos e ouvintes, a palavra diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Uzias intentou oferecer incenso no altar do incenso, algo que não lhe foi concedido o direito de efetuar. Por isso Deus o acometeu com uma lepra. Em Isaías 42, versículo 8, assim diz a palavra: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Quando Uzias deu-se a buscar ao Senhor, ele se tornou uma potência. Mas quando exaltou-se a si mesmo, acabou se enchendo de prepotência. Quando Deus derramou sobre ele a consequência de seus atos, ele se encontrou com a impotência, porquanto foi acometido com uma lepra. Irmãos, nós vemos que Uzias ele entra no templo com o objetivo de oferecer incenso no altar do incenso, do incensário. Sabemos que tal ação não fora concedida a um rei a ser efetuada, mas sim a um sacerdote. Ou seja, não eram os reis que poderiam efetuar tal ação, mas sim os sacerdotes da ordem levítica, da descendência de Arão. Ou seja, eram pessoas que eram preparadas para efetuar tal ação. Só que Uzias, por achar que poderia fazer o que quisesse fazer, ele entra no templo intentando oferecer incenso no altar do incenso. Eu pergunto algo: Uzias não estava intentando fazer algo de bom ao Senhor? Ele iria oferecer incenso, não é? E isso não seria ao Senhor? Sim, mas Uzias já havia corrompido seu coração. O que Uzias estava na verdade tentando fazer, nós entendemos que é somente um reflexo de algo muito maior que já havia sido colocado em seu coração. Ele já havia exaltado-se a si mesmo, ou seja, ele considerava que poderia fazer o que quisesse fazer, e não tinha ninguém que pudesse o impedir de fazer aquilo que ele bem entendesse fazer. Uzias estava querendo mostrar que ele podia fazer o que ele quisesse fazer, que ele poderia falar o que ele quisesse falar, que ele havia se tornado uma potência tão grande que ele agia da maneira que ele queria. Ele era rei de Judá. Não era ele que tinha que dar satisfação das suas ações aos outros, mas os outros tinham que dar satisfação das suas ações a ele. Ou seja, Uzias achou que ele era alguém, e isso é perigoso. Muitas das vezes nós lutamos contra este sentimento. Eu delibero algo, ninguém é tão alguém que não precise de ninguém. Ou seja, nós não podemos ocupar tal posição de acharmos que nós somos inabaláveis. Não, nós temos fraquezas sim, nós temos erros, nós somos homens de carne. Só que nós não podemos nos esquecer que quem nos tirou da lama, quem colocou em nós vestes brancas, quem nos deu um novo objetivo foi o Senhor. A glória de tudo que acontecer em nossas vidas de bom é do Senhor. É Ele quem tem o controle de nossas vidas.
Quando nós aceitamos a Jesus, a nossa vida passa a ser do Senhor, ou seja, Ele passa a ter o total domínio sobre nós. Nós não podemos deixar com que o sentimento de altivez, o sentimento de prepotência, o sentimento de autoconfiança, autossuficiência invada os nossos corações. Nós nunca vamos ser autossuficientes. Nós não podemos ser autoconfiantes. Nós não precisamos da altivez em nossa vida. E a prepotência não pode achar pouso em nossas vidas, não pode achar lugar. Por quê? Porque nós somos dependentes e necessitados do Senhor. E essa necessidade e dependência que nós temos do Senhor não é parcial, mas é total. Nós não dependemos do Senhor parcialmente, nós dependemos por inteiro, porque sem o Senhor nós não conseguimos viver. Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso oxigênio, Ele é aquele que nos faz viver. Irmão e querido ouvinte, não permita que a prepotência e sequer um pingo de altivez venha a estar em seu coração. Nós não podemos deixar com que isso venha cometer as nossas vidas. Um alguém prepotente e altivo de coração é um alguém que se desvia do propósito. Porque quando nos consideramos autossuficientemente preparados para fazer o que vamos fazer, ou autossuficientemente preparados para lutarmos com as nossas próprias mãos, nós não vamos recorrer ao Senhor. Nós não vamos dobrar os nossos joelhos e orar. A nossa primeira opção não vai nos abrigar nos braços do Senhor. A nossa primeira opção não vai recorrer ao poder da oração. Quando achamos que somos autossuficientemente preparados para fazermos o que quisermos fazer, a primeira opção que vamos recorrer, com certeza, não vai ser o Senhor. Não podemos permitir que isso venha acontecer conosco. Precisamos estar firmes no Senhor, pois só Ele é o nosso sustento. Uzias tinha um futuro brilhante pela frente. Deus já havia exaltado ele de uma maneira gloriosa, mas ele não soube lidar com a exaltação. Antes, achou que tudo que ele havia conquistado com a ajuda do seu próprio braço, e não com as mãos estendidas do Senhor sobre a vida dele. Que possamos nos encher da humildade, da mansidão, da temperança, da paciência, porquanto tudo isso evidencia a maturidade espiritual que Deus tem edificado em nossas vidas. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever neste canal, curtir este vídeo, ativar o sininho das notificações, deixar um comentário e compartilhar este vídeo com mais alguma outra pessoa, para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.